paz do Senhor Jesus a todos. Vou estar neste momento gravando através do meu canal no YouTube, Palavra que Restaura, trazendo da parte de Deus uma palavra para a minha edificação, para a sua edificação nesse dia. E que essa palavra, o Espírito Santo de Deus, venha trazer ela de uma forma poderosa para a sua vida. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, e que a graça, o amor e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja presente em nossas vidas, e que assim possamos cada dia mais avançar, mais rumo ao reino, rumo à salvação, à vida eterna, aquilo que Deus tem proporcionado a cada um de nós. Eu vou estar começando e colocando já diante do Senhor esse propósito, o propósito para a edificação da sua vida, o propósito de levar a palavra de Deus, de ir e pregar o Evangelho, porque a palavra de Deus fala de ir e pregar o Evangelho a toda criatura. E nesses tempos estamos impedidos de estar nas igrejas, nos púlpitos, mas não estamos impedidos de falar do amor de Deus, porque temos meios, Temos meios como a internet, as redes sociais, para estarmos te levando a palavra de Deus. Eu gostaria de abrir para a nossa meditação, para iniciarmos essa palavra, Lucas 9, no verso 23, que a palavra de Deus vai nos falar acerca de cada um deve levar a sua cruz. O tema dessa palavra já nos deixa um alerta das nossas necessidades para estarmos na presença de Deus, para fazermos a vontade do Senhor. E dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Louvado seja Deus. Essa palavra que o Senhor nos traz através desse discípulo, um apóstolo de Cristo, que foi Lucas, e nos deixa aqui, a cada dia, um ensinamento através da tua palavra, que diz que se alguém tem aqui uma vontade, um princípio, Deus não faz nada sem princípio. Há um princípio. Se alguém, se eu e você quisermos, se a nação brasileira quiser, se o mundo quiser, vir após mim, negue-se a si mesmo. A primeira questão que eu quero falar é sobre se alguém. Nós vemos que a palavra de Deus ela é maravilhosa. Digamos que o Senhor Jesus, ele foi ali, deu sua vida na cruz do Calvário, pela minha vida e pela sua vida, para que assim sejamos salvos, tivéssemos direito da nossa salvação. Ele levou sobre ele as nossas dores, as nossas dificuldades, todo o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele levou tudo ali, toda enfermidade, todo mal. Mas mesmo assim, ele já entendia que nem todos iriam querer andar com ele, ia querer tê-lo como seu salvador. E nesse início de versículo a gente vê que se alguém, esse se, ele nos deixa uma condição. É se você quiser, ele não vai te obrigar. É se nós quisermos, ele não nos obriga. Ele nos deixa livre para fazer as nossas escolhas, mas sabendo que as nossas escolhas trará para nós o resultado. Então, as nossas escolhas, ela tem um resultado. Quando nós escolhemos servir ao Senhor Jesus, nós cremos que o resultado vai ser bom, porque é bom. E se nós escolhemos também não querer andar com Jesus, não obedecer a palavra do Senhor, nós já sabemos também do resultado. Ainda que venhamos fazer de inocentes, desapercebidos, mas como todo plantio tem sua colheita, toda escolha será também arremetida a uma colheita. Então, mediante essa palavra, ele diz que se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. E esse negar a si mesmo também é um critério. Há um critério. É um princípio de negar a si mesmo. Eu preciso negar as minhas vontades, eu preciso fazer menção o que é a vontade do Senhor para a minha vida. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor.
E aqui o Senhor Jesus pede que nós venhamos, eu e você, nós, aquele que ouvir a palavra do Senhor, venha negar a si mesmo, negar a sua vontade, negar os seus desejos, negar tudo aquilo que nós fazíamos no passado, outrora a gente fazia, e a gente achava que não era pecado, que não tinha nada a ver, como foi nos ensinado outrora, que o Senhor Jesus ele nos salva porque nos ama, e não mediante a nossa conduta. E nós sabemos que não é isso que a Bíblia nos diz. A palavra de Deus diz que se nós quisermos seguir a Cristo, nós precisamos negar a nós mesmos, porque o próprio Jesus, ele sabe do nosso desejo, da nossa força da carne para o pecado, para as coisas que não agradam ao Senhor. Então, nós precisamos, eu e você, nós precisamos negar a nossa vontade. Precisamos sair desse evangelho do comodismo, desse evangelho raso, que não traz transformação nas nossas vidas. Nós precisamos entrar no mais profundo de Deus, entrar nas águas profundas, deixar ser levado pelo poder, pela graça do Espírito Santo do Senhor, para que assim nós possamos ir cada dia mais e mais nos achegando a Cristo. Aleluia. E muitas vezes nós até queremos andar numa vida mais distante, porque sabemos que uma vida mais próxima de Cristo requer de nós muita renúncia, requer de nós, temos que deixar muitas coisas, muitas coisas que nos afastam de Deus. Nessa tarde eu te convido a meditar nessa palavra, a meditar na renúncia, no que você tem renunciado, no que você não tem renunciado. Nós temos que estar fazendo essa meditação, olhando para as nossas vidas, não pela vida do outro, olhar dentro de nós e ver o que nós estamos fazendo para que o reino de Deus seja promissor, para que a obra de Deus venha crescer cada dia. Nós precisamos estar olhando ao nosso redor, as pessoas que estão sendo alcançadas através do nosso testemunho, através daquilo que nós fazemos, que glorifica o Senhor, e também aquilo que nós fazemos, que não tem alegrado o coração de Deus. Então, essa palavra renúncia, ela cabe, independente de ministério, de placa de igreja, ela é para todo cristão, para todo aquele que levanta a sua mão e aceita o Senhor Jesus como Salvador. Nós precisamos viver nessa condição, a condição de se renunciar. Renunciar a tudo. Porque tudo que é pecado nos afasta de Deus. A palavra de Deus nos fala que o que afasta o homem do Senhor é o pecado. O que nos afasta de Deus é o pecado. O que nos afasta de Deus é aquilo que não glorifica o nome dele. É aquilo que a palavra de Deus diz para nós não fazermos. Se nós fizermos, nós estaremos nos afastando literalmente da presença de Deus. Então eu te convido a meditar, porque quando eu estou pregando para você, eu estou falando para mim também. Há muitas coisas que nós precisamos renunciar, há muitas coisas que nós precisamos mudar na nossa vida. Amém? Às vezes nós não vamos tirar a consequência do que já fizemos. Porque como o Senhor Deus disse a Davi, né? Que ele seria perdoado, mas que a espada ele não tiraria de cima da casa dele. Então sabemos que todo ato nosso que não glorifica o nome do Senhor, ele trará para nós uma consequência. Mas se nós mudarmos a conduta hoje, se nós mudarmos de vida hoje, se nós decidirmos ter uma vida de renúncia, o Senhor Jesus vai mudar a nossa trajetória. Amém? E nós teremos um bom futuro. Amém? Nós colheremos frutos bons daquilo que nós estamos fazendo de bom para Deus, para a obra de Deus, para as pessoas. Amém? E a nossa maior pregação do Evangelho, a maior pregação do Evangelho é a nossa conduta. Às vezes nós demoramos a entender, nós como cristãos, nós demoramos a entender que para ser um bom cristão, primeiramente nós começamos na nossa casa, depois com os vizinhos, e olha, estende muito até chegar na igreja, porque sabemos que o período de estarmos juntos ali na congregação, na igreja, é muito pouco, é 1h30, no máximo 2 horas. E a maior parte do tempo nós passamos aqui fora. Então nós precisamos fazer valer esse tempo que estamos aqui fora, dando testemunho de Cristo na nossa vida. E para isso precisamos renunciar. Precisamos deixar que venha valer a vontade de Deus na nossa vida. E que a nossa vontade não é a prioridade mais. Mas a prioridade é que fazemos a vontade do Senhor. Porque a palavra de Deus vem nos dizer que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Então nós precisamos aprender a andar na vontade de Deus.
Sabemos que para falar você pode estar achando, é fácil dizer. Não, irmãos, mas não é fácil, mas é possível, porque a palavra de Deus vem nos dizer que tudo é possível que crê. E se crermos, veremos a glória de Deus. Amém? E eu quero ver a glória de Deus na minha vida, e eu creio que Deus quer ver a glória dele se manifesta na minha vida e na sua vida. Amém? Não importa o seu nível de escolaridade, o seu nível de vida social, não importa. Para Deus isso não importa, porque Deus não faz acepção de pessoas. Ele olha para cada um de nós de uma forma única. Ele nos olha com amor. A palavra de Deus fala que Deus não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, ele vê o exterior, mas Deus olha o nosso interior. E o primeiro lugar que ele precisa trabalhar em nós, para que nós venhamos renunciar às nossas vontades, é o nosso coração. Nós precisamos ter um coração quebrantado, um coração contrito, um coração transformado, um coração realmente alcançado pela graça e pelo poder de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito é o nome daquele que vive e que reina para todos sempre. Aleluias. Aleluias. Deixa o Senhor Jesus te alcançar nesse dia. Deixa o Senhor Jesus fazer a obra dele acontecer na sua vida. Aleluias. Porque todos nós precisamos passar por esse processo. Todos nós necessitamos desse processo de Deus, o processo da transformação. Às vezes nós vemos um evangelho sendo pregado, um evangelho triunfalista, que só quer te dar riqueza, que vai te dar vida boa, que vai te fazer andar por cima de todos e de tudo, e nós sabemos que o evangelho de Cristo não é esse. O evangelho da salvação não é esse. O evangelho que transforma não é esse. Aleluia. O evangelho que transforma, ele requer primeiramente de nós uma renúncia. Ele quer que nós renunciemos. Aleluia, louvado seja Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Mateus 11, 28, a palavra de Deus vem nos dizer: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E às vezes, ouvindo pregações triunfalistas, pregações onde você dá tudo que você tem e você vai ganhar casa, carro, você vai ter sua conta paga. Às vezes isso leva ao cristão, te leva, me leva, pode nos levar a um cansaço. Um cansaço na caminhada, aonde você faz e você não vê acontecer, porque não é Deus que está falando, é o próprio homem que está dizendo, que está te trazendo um evangelho de facilidade, um evangelho que não te pede nada, mas é um evangelho que te dá tudo. Sabe que o tudo nós já ganhamos, que é o direito da vida eterna. O que tivermos aqui é acréscimo, o que vivemos aqui é acréscimo. Então nós precisamos estar focados na palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia. Um evangelho que não te mostra as lutas, as dificuldades dessa vida. Um evangelho que te isenta de sofrimento, não é o evangelho de Cristo. Porque a palavra de Deus diz que no mundo tereis aflição, louvado seja Deus. Estamos passando por um momento agora difícil, um momento em que nós estamos sendo experimentados, digamos assim. Um momento em que estamos sem direito de ir e vir. Um momento que estamos privados de fazer, até de trabalhar, que é o principal, de trabalhar. Mas nós não estamos privados de glorificar o nome do Senhor. Às vezes você está na sua casa, você não tem tido ânimo, coragem, força para ler a palavra, para orar com a família, para tirar um tempo para o Senhor. Pois nesse tempo eu te convido a aproveitar esse momento que Deus está te deixando em casa. Esse momento que Deus está te colocando nessa quarentena, em que Deus permitiu que nós estivéssemos passando por essa situação, que nós venhamos aproveitar esse tempo para fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então a palavra de Deus nos diz que no mundo teríamos aflição. Vamos ver o que a palavra de Deus nos fala em João 14, no verso 6. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus, quando nos fala que no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Antes de eu falar da palavra de João 14, 6, vou falar um pouquinho sobre esse versículo também, onde o Senhor Jesus nos diz que no mundo tereis aflição. Ele não disse para mim e para você que no mundo nós estaríamos livres de aflições, livres de sofrimento, livres de perseguições. Não, no mundo tereis aflição. Isso ele afirmou na palavra dele, ele não deixou
isso passar. Ele deixou bem claro para nós, como ele teve que sofrer até a morte, morte de cruz. Nós também havemos de passar por lutas, adversidades e tamanhas dificuldades aqui nessa terra. Mas o verso no finalzinho, parte B, do versículo, ele diz: eu venci o mundo. E essa palavra fala muito ao meu coração que o Senhor Jesus, ele venceu o mundo. Quando ele fala que venceu o mundo, ele venceu todo o mal que há no mundo, por amor de mim e de você. Ele venceu tudo. Então eu tomo posse e te chamo a tomar posse dessa palavra. Se ele venceu por nós, a palavra de Deus fala que nós seremos mais que vencedores em Cristo Jesus. Eu e você, nós somos mais do que vencedores. Sabe por quê? Porque o Senhor Jesus já pagou o preço na cruz do Calvário, por mim e por você. Nós temos agora que entrar no propósito da obediência. Obedecer a palavra de Deus, obedecer as santas escrituras, obedecer os ensinamentos contidos na palavra de Deus. Nós precisamos obedecer. É o que nós precisamos para que assim entramos na promessa, fazemos parte e recebemos parte da promessa de Deus que é posta a mim e a você. Eu te convido a meditar nessa palavra, a guardar no coração. Se o Senhor Jesus já venceu tudo que há no mundo, eu não tenho que me desesperar. Eu não tenho que entrar no colapso. Eu não tenho que entrar em crise de ansiedade. Eu não tenho que ficar sem dormir. Eu não posso me desesperar. Porque se o Senhor Jesus já pagou o preço, eu não tenho que me desesperar. Eu tenho que confiar no Senhor. Amém? É o momento de nós cristãos manifestarmos a nossa fé. É o momento de nós fortalecermos aqueles que não conhecem essa força, esse poder desse Deus que nós conhecemos. Eu te convido a colocar a sua fé em ação. Coloca a sua fé em ação. E como eu colocaria a minha fé em ação? Obedecendo a voz, a palavra de Deus. Crendo que o Senhor Jesus é conosco. Independente do que havemos de fazer, o que havemos de passar, enquanto vivemos nessa terra, o Senhor Jesus estará conosco. Ele não nos desamparará. Ele não nos deixará. Louvado seja Deus. Em João 14,6, ele disse, olha, ele é o único caminho. Ele disse, eu sou o caminho. Eu sou a verdade, eu sou a vida. Ele disse que ele é o caminho. Ele é o caminho de quê, pastor? Ele é o caminho de vida, ele é o caminho de salvação, ele é o caminho de vida eterna, ele é o caminho que nos tranquiliza, ele é o caminho no qual nós temos tudo aquilo que nós precisamos nele. E nós precisamos viver em paz. Nós precisamos viver, usufruir da graça e a misericórdia do Senhor. Guarde essa palavra no seu coração. Ele é o caminho. Ele disse, eu sou o caminho. Eu sou o caminho, eu não sou os caminhos, eu sou o único. Eu sou o único caminho que te leva ao lugar certo, à vida eterna, ao Pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai, Cristo, se não for por mim, Cristo Jesus. A palavra de Deus nos traz isso com grande clareza. Então não há outro caminho. Não há quem recorrer, não há quem pedir, não há quem clamar, se não for o Senhor Jesus. Aleluia. É Ele que vai nos dar vitória. É Ele que tem nos socorrido. É Ele que se levanta em nosso favor. Jó, no meio do seu sofrimento, ele disse, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará em meu favor. E é essa palavra que nós temos que tomar posse também. Vamos tomar posse das promessas contidas nas Escrituras. Aleluia. Essa palavra, esse livro, ele é recheado de promessas de um Pai que tem prazer em nos abençoar. De um Pai que tem prazer em trazer vitória no meio do povo. Ele quer nos abençoar. Ele quer que nós sejamos testemunhos do amor, da graça e do poder dele. Aleluia. Abra o seu coração para essa palavra. Abra o seu coração para esse Deus. Ele disse assim, eis que estou à porta e bato. Ele tem batido em muitas portas, muitos corações, mas muitos têm se trancado. Não tem dado lugar para ele entrar. Eu te convido a dar lugar para o Pai entrar. Deixa Jesus entrar no seu coração. Deixa ele morar, deixa ele fazer morada. Deixa ele alegrar o seu coração. Só ele tem o poder. Louvado seja Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em Gálatas 2:20 também nós veremos parte também das promessas de Deus, dos planos de Deus para as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Bendito é o nome do nosso Deus, aquele que vive e que reina para todo sempre. Gálatas 2, no verso 20, a palavra do Senhor vem nos dizer, através do apóstolo Paulo, glória a Deus, no decorrer dessa palavra, dessa pregação que Deus colocou no meu coração. Louvado seja Deus.
O Senhor, desde o início, Ele nos fala de renúncia. Ele nos fala de obedecermos. Ele fala se nós quisermos. Ele nos dá a escolha, Ele nos deixa para escolhermos aquilo que nós queremos viver. E eu quero trazer como exemplo o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, sabemos bem quem era o apóstolo Paulo antes de ter um encontro com Jesus. O apóstolo Paulo era um perseguidor de cristãos, matava os cristãos. Ele se alegrava, ele se achava o vitorioso em poder eliminar os cristãos da face da terra. Até um dia ele encontra com Jesus. E a partir do momento, eu não vou entrar no texto, mas é só para você lembrar. E depois, se você quiser meditar, procure na Bíblia. E você vai encontrar agora, eu não estou na mão também com o versículo agora, mas procura aí. A palavra de Deus é onde diz que nesse mesmo livro de Gálatas, 2:20, nós vamos ver a transformação que Deus trouxe à vida de Saulo. Que antes Saulo se torna Paulo. Quando nós aceitamos Jesus entrar na nossa vida, até o nosso nome é mudado. Porque o mundo quer nos colocar, mudar a nossa identidade. Mas quando aceitamos Jesus como nosso Salvador, o Espírito Santo de Deus nos dá nova identidade. Ele muda a nossa identidade. Ele dá uma identidade do Pai. Nós precisamos nos identificar com o Pai. Aleluias. Glória a Deus. Aleluia, a palavra de Deus nos convida a ser imitadores de Cristo. Seja imitador de Cristo nesses dias. O apóstolo Paulo diz em Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo. Eu e você precisamos crucificar a nossa vida em Cristo. Mas de repente você não está entendendo. Você não está entendendo porque, como é crucificar? É crucificar todas as minhas vontades. É me tornar alguém na mão do próprio Deus. Me colocar na mão de Deus. Para ser conduzido por Ele, para ser levado por Ele. Ser essa pessoa nesse dia. Escolha fazer como o apóstolo Paulo, já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Parte apenas desse versículo. Ele diz que ele não vive mais a vontade dele, mas ele vive a vontade do Cristo que vive nele. Se eu e você temos o Espírito Santo de Deus, a nossa vida precisa ser transformada. Nós precisamos ter identidade de verdadeiros cristãos. Não dá para viver mais do mesmo jeito. Não estamos mais em tempo de brincar de ser cristão. Estamos no tempo de tomar mesmo a nossa cruz e seguir a Jesus. Mas seguir a Jesus nós precisamos de renúncia. Renuncia nesse dia. Pega essa palavra para a sua vida e para o seu coração. Compartilha com quantas pessoas você achar necessário. Mas não deixa que alguém do seu lado esteja caminhando na escuridão, achando que está andando e fazendo a coisa certa. E quando nós vamos ver na palavra de Deus, nós estamos fazendo. Então, ele diz, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vivendo. E nós sabemos para Cristo viver e habitar em nós, nós não podemos levar uma vida de pecado. Nós precisamos ser santos. A palavra de Deus fala que nós precisamos ser santos. Ele diz, sois santo como o vosso Pai que está no céu também é santo. A palavra santo significa separado. Separado do quê, pastor? Separado das coisas do mundo. Separado das orgias, do pecado, de tudo aquilo que eu e você sabemos que é pecado. E se você não sabe, procura na Bíblia. Procura aqui o que é pecado. Vai lá no Google, é muito fácil. Vai lá. O que é pecado na Bíblia? E você vai ver lá, relatos bíblicos que o Senhor Jesus vai te dar. Para te dar um norte daquilo que você precisa mudar na sua vida. Louvado seja Deus. E para finalizar, eu vou estar lendo Colossenses 3:5-6. Louvado seja o nosso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Colossenses, capítulo 3, no verso 5. Glória a Deus. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. A prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza que é a idolatria. Irmãos, aqui mais uma vez, o apóstolo Paulo, aos Colossenses, ele também nos exorta. Que nós venhamos mortificar nossa carne. Que nós venhamos fazer morrer o pecado na nossa vida. Alimenta a sua vida espiritual. E mate a sua carne. Mas como, pastor, eu farei isso? Leitura da palavra, oração, jejum, entrega. Glória a Deus, a palavra de Deus nos fala, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, o mais ele fará. Ele tem muito mais para fazer na sua vida e na minha vida. Fica com essa palavra nesse dia. Guarda essa palavra no seu coração. Medite nela. Medite nela.
Medite nessa palavra. É uma palavra de esperança para a minha vida e para a sua vida. Não há tempo mais, como eu já disse, não há tempo de nós brincarmos de ser cristão. É tempo de nós nos posicionarmos como os verdadeiros servos de Deus. A palavra de Deus diz que Ele está à procura dos verdadeiros adoradores. Aquele que adora o Pai em espírito e verdade. Como tem sido a sua adoração? Adore o Pai em espírito e verdade. Vamos adorar o Pai em espírito e verdade. E essa palavra me chama a atenção que Ele diz que Ele procura os verdadeiros. Porque tem muitos falsos. Quando Ele fala que Ele procura o verdadeiro, é porque há o falso. A palavra de Deus fala dos falsos. Então não seja um falso adorador, não seja um falso crente, não seja uma falsa ovelha, que dentro das igrejas está vestido como crente e lá fora vestimos como mundo. Lá fora saboreamos das comidas, das iguarias do pecado. Come apenas aquilo que te alimenta verdadeiramente a sua vida espiritual. Amém? E que Deus possa te abençoar de uma forma poderosa. Amém? Estarei gravando aos vídeos. E espero que Deus venha te abençoar através desse vídeo. E que o Espírito Santo de Deus venha fazer a obra na sua vida. Compartilha esse vídeo. Em nome de Jesus, que mais pessoas, assim como o Senhor falou comigo e me fortaleceu, eu também senti a necessidade, impulsionada, guiada pelo Espírito Santo de Deus, de trazer essa palavra. E que o Espírito Santo de Deus, através da sua vida, faça também a obra na vida de outras pessoas. Em nome de Jesus. Louvado seja o nome dele, que é ele que é grande, ele é poderoso. Ao Senhor Jesus toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Eu vou orar. Pai, no nome de Jesus. Pai, toma, Pai. Ó Deus, nas tuas mãos, a minha vida, a vida de todos, ó Pai, que vão ouvir, ó Pai, que vão assistir esse vídeo. Que eles sejam alcançados, Pai, pelo teu poder, pela tua graça e pela tua misericórdia. Ó Deus, faça a obra do Senhor cumprir, ó Pai. Ó Deus, faça cumprir os planos, os projetos do Senhor na vida dessa pessoa. Ó Deus, traga a cura, traga a libertação, traga a transformação. Traga o milagre, ó Pai, que essa pessoa precisa neste momento. Ó Deus, visita essa pessoa na necessidade dela neste momento. E que assim, ó Pai, o nome do Senhor seja glorificado. Eu oro, Pai, no poder do nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Fique na paz e que Deus os abençoe.